Sabe, irmãos, Deus ele nos confronta para que nós possamos entender a gravidade do nosso pecado. Deus ele confronta a gente para que nós possamos entender a gravidade do nosso pecado. Porque enquanto nós não entendermos a gravidade do nosso pecado, nós não vamos conseguir entender a grandeza do amor de Deus. A gente não consegue entender. Porque eu só consigo entender a grandeza do amor se eu entender a grandeza da minha transgressão. Eu só consigo entender dentro desse aspecto. Então, através dessa série, nós temos olhado o que? O Evangelho. A parábola do filho pródigo é uma história pequena, porém com lições grandes e profundas para as nossas vidas. Nós temos aprendido o quê? Que nós podemos nos rebelar contra Deus. Como? Descumprindo as regras ou cumprindo todas as regras. Nós temos aprendido isso. E hoje, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender hoje com o nosso Pai eterno e perfeito, que nós somos chamados a viver o quê? Como pais, como somos chamados a viver como maridos, como somos chamados, vocês mulheres, como vocês são chamados a viver como mulheres, como nós somos chamados a viver como filhos. Por isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 33. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 33. Deixa aberta a sua Bíblia aí. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, verso 11. Quero que você coloque a sua mão sobre a sua Bíblia. Coloque a sua mão sobre a sua Bíblia, sobre o seu celular, sobre o seu tablet. Eu estou sem minha Bíblia, pastor. Então estenda a sua mão para o telão, sei lá, meu irmão. Mas coloque a sua mão sobre a sua Bíblia e fala assim, comece a orar. Senhor, fala comigo nessa manhã. Senhor, fala conosco nessa manhã, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, meu Pai. Pai, nós nos negamos a entrar neste lugar e sairmos da mesma maneira com que nós entramos. Nós queremos sair diferente, Senhor. Por isso, Pai, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala, Espírito Santo. Tu conheces a realidade e a necessidade de cada um dos seus filhos que estão aqui. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua direção, Senhor. Nós queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Direciona-nos, conduza-nos nessa manhã, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a mensagem que o Senhor tem para a Tua comunidade, para a Tua igreja em Itaquera, Senhor. Nós nos abrimos para ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Lucas 15, do 11 ao 33, nos relata a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler com vocês aqui essa parábola, mas ela está aí na sua Bíblia. Nós já lemos, ela 2 vezes, já estudamos ela. Eu vou ler com vocês alguns versículos dentro dessa parábola. Mas ela trata a parábola do filho pródigo. São os 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo que perde a sua parte na herança e se rebela contra o pai, decide viver de maneira desregrada, vai embora de casa. E quando ele vai embora da sua casa, ele decide o quê? Ele gasta tudo. E de repente ele se vê sem nada. E o lugar que ele está enfrenta uma grande crise. E de repente ele se vê comendo com os porcos e desejando comer a comida dos porcos. Ele se lembra que ele tem um pai que tem dinheiro, um pai que tem condições. E ele tinha tudo aquilo, ele abre mão de tudo aquilo para viver daquela maneira. E ele retorna para sua casa. E retornando para casa, o pai o recebe de maneira amorosa. O pai lhe restitui, o pai mata um novilho gordo para ele, o pai faz uma grande festa, o pai lhe dá um anel, o pai lhe prepara uma mesa. E o pai se alegra com a volta do filho. Mas porém ele tem o seu irmão mais velho, que foi falado a semana passada. E o irmão mais velho, quando vê aquilo,
quando ele vê aquilo, fica incomodado, e o irmão mais velho se revolta com a condição daquele irmão que volta. Como o pai recebe aquele irmão, e nós falamos na semana passada daquele irmão, do irmão que estava perdido dentro da casa do pai. E assim nós temos um panorama da história da parábola do filho pródigo, ou da parábola dos 2 filhos perdidos, se assim podemos chamá-la. Porém, hoje nós vamos enxergar essa parábola na ótica do pai. Eu quero juntamente com vocês enxergar essa parábola hoje dentro da ótica do pai. E eu quero primeiramente começar aqui com vocês 4 lições que nós vemos nessa parábola na ótica do pai amoroso. Como nós podemos enxergar, tirarmos lições na ótica desse pai? Como nós podemos fazer isso? Então você que está marcando, anote. Primeiro lugar está no capítulo 15, verso 11 e no verso 12. Que diz o seguinte. Verso 11 e o verso 12 de Lucas 15 diz: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, a primeira lição que nós podemos ver aqui, em cima de Lucas 15, 11 e 12, na ótica do pai, é que família não é um lugar só de alegria, mas também é um lugar de frustração. Aprendendo e olhando aqui, a herança era algo que só era dividido após a morte do pai. Só era dividido após a morte do pai. E a atitude daquele jovem era uma atitude de como ele estivesse matando o pai. Era um golpe contra aquela família. Era um golpe diante da sociedade. Imagine, meus irmãos, a dor do pai. Imagine a dor do pai pelo filho que vai embora, que perde a herança. A dor do pai do filho que fala: dá minha parte da herança. Ou seja, para mim, pai, você não vale nada. Para mim, pai, você está morto. Para mim, pai, de você eu só quero aquilo que é meu, que para mim você não vale nada. Me dá o que é meu que eu vou embora. Imagine a dor do pai por aquele filho que estava se perdendo. Imagine a dor do pai. Imagine a dor do pai depois, que também é golpeado pelo filho mais velho. Quando aquele filho mais velho, ao invés de se alegrar pelo retorno do filho que se perdeu, aquele filho mais velho se sente injustiçado. Aonde era para ver alegria, ele se sente o quê? Injustiçado. É um pai que se vê o quê? Golpeado por todos os lados. Não precisa levantar a sua mão. Não precisa levantar a sua mão. Agora, você já se sentiu golpeado na sua família? Você já se sentiu golpeado na sua família? Irmãos, família é um ambiente de alegria. Mas, porém, família também é um ambiente onde podem ocorrer decepções, pode ocorrer frustrações. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Porque muitas vezes nós somos enganados pela cultura da Disney. Sabe qual é a cultura da Disney? Sabe qual é, Cleidinha? A cultura da Disney eles foram casados e viveram felizes para sempre. É tudo perfeito. Casados e viveram felizes para sempre. E aí a gente casa como? Nessa expectativa. E aí de repente o príncipe encantado começa a virar um sapo. É ou não é? Ainda bem que o seu príncipe não vira sapo, né, Fabiana? O príncipe começa a virar sapo.
Oi? Deixa a Dilson ouvir isso. Irmãos, porque nós casamos nessa cultura. Só que, porém, sabe por que nós nos frustramos? Porque nós não entendemos que família é um ambiente de desafios. Família é um ambiente de desafios. Família é um ambiente desafiador. Família é um ambiente desafiador. Eu vou te dar aqui 3 notícias. 3 notícias que eu vou te frustrar agora. 3 notícias que você vai sair falando, eu não acredito nisso, que o pastor falou essas 3 coisas hoje. Primeira notícia. Está preparado para ouvir isso? Sim ou não? Não estão, não. Estão preparados? Não, vou pular essa parte aqui. Está preparado? Primeira notícia. Papai Noel não existe. Estou vendo gente chorar. Você não acredita, né, Fabiana? Segunda notícia. Coelhinho da Páscoa não existe. Acredita nisso? Você achou que o coelhinho botava ovo de chocolate, né? Você acreditava nisso? Coelhinho da Páscoa não existe. Terceira notícia. Casamento e filhos para te fazer feliz não existe. Porque família é um ambiente desafiador. Se eu não souber, se eu não tiver meu coração em Cristo, eu vou me frustrar. Olha essa frase de um autor desconhecido. Filho é um ser, olha só. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Ser pai ou ser mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor. É verdade, estou só vindo lá, é verdade. Principalmente da incerteza de estar agindo corretamente. E do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se. Foi apenas um empréstimo. Salmo 127, 3, 4 diz o quê? Que filhos são o quê? Herança do Senhor. Uma recompensa que Ele... Aí diz que como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na... Aonde que a flecha fica? Na aljava. Flecha não foi feita para ficar na aljava, e sim para ser lançada. O trabalho dos pais é formar os filhos. Hoje nós vemos uma geração que se casa e não quer ter filho. Por quê? Egoísmo. Irmãos, filho é herança. É de Deus. Filho é herança, é de Deus, é desafiador. Gera desgaste? Sim. Você que não é, quem é casado aqui não tem filho ainda? Levanta a mão bem alto. Queria dar um conselho, durmam tudo que vocês têm para dormir agora. Durmam tudo. Tudo, assim ó, dorme. Não use despertador, para nada. Porque depois, amigos... E se possível, faça poupança fralda. Admiro que ele tem mais de 2. Cadê o Eduardão? Meu herói. 7. Ganhou de você, viu? Irmãos. Agora, algo que eu pensava quando eu estudava sobre isso aqui. A relação com os filhos... ele não traz problemas, e sim revela problemas. Porque às vezes fala, filho dá problema. Não, filho não dá problema, filho revela problema. O casamento,
ele não traz problema. Ah, não vou casar, eu fiz o voto do celibato. Por quê? Porque o casamento dá problema. Não, o casamento não traz problema. Casamento gera, casamento revela problema. Se eu não tivesse casado, eu teria até hoje muita coisa escondida a meu respeito. Sabia disso? Porque casamento não gera, ele revela. Filho não gera, ele revela. Ele revela. Olha o que Paul Steven diz, a frase que ele. Crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a se tornarem adultas. Elas são também presentes de Deus para ajudarem pais a aprofundarem sua relação com Ele. Amém. Sabe o que Deus quer? Com todos os golpes e dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, no seu casamento, com a sua família, Ele quer transformar o seu coração. Ele quer aprofundar o seu relacionamento com Ele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque entenda uma coisa, que você saia daqui hoje entendendo. Que, em primeiro lugar, a família é uma instituição divina. Família é uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento e através desse casamento, filhos são gerados. Filhos são a representação de uma só carne. Quando eu olho para os meus filhos, eu me enxergo neles. Vocês têm ideia quando minha filha Débora... Cadê a Débora? Cadê? Ali. Quando a Débora nasceu, eu lembro que eu ia assistir o parto, aí eu deixei a Fabiana no hospital, tinha que voltar para casa. Quando eu cheguei em casa para ligar, para saber o horário do parto, falou, já nasceu. Eu falei, ué? Aí eu voltei para o hospital. Aí eu fui lá, falei com a Fabiana, falei, cadê a Débora? Falou, tá no berçário. Aí eu cheguei no berçário, aí a moça falou, tá lá dentro. Aí eu cheguei lá dentro, tinha um monte de criança, irmãos. E tinha um monte de menina, que não tinha nome. Aí eu olhei assim e falei, Jesus Cristo, tudo a mesma cara. Tudo a mesma cara. Aí eu falei, como é que eu vou saber quem é minha filha aqui? Aí eu olhei, sabe como eu reconheci a Débora? Através do pé. Falei, é o meu pé. Falei, aquela ali é minha filha. A mulher falou, aí a mulher chegou e falei, quem é a Débora? Ela falou, essa aqui. Eu falei, acertei, o pé do pai. Irmãos, quando eu olho os meus filhos, eu vejo muito de mim e muito da Fabiana. E detalhe, nós temos que aprender a pregar para os nossos filhos, a ensinar para os nossos filhos, porque aquilo que é de ruim de nós, muitas vezes se potencializa na vida dos nossos filhos. Que é bom? Sim, mas muitas vezes aquilo que é de ruim potencializa. Ontem eu estava conversando com a Fabiana e a gente falava algo sobre o meu filho Rafael, não lembro o que era, mas era bom, viu, Rafael? Era coisa boa. E aí eu falava o seguinte, o jeito dele, falando com a noiva dele. Aí eu falei, fique em paz, porque o Rafael faz igual eu, nem me preocupo com isso, que o Rafael é igual eu. Ela falou, é verdade, nisso aí ele faz igualzinho você. Por quê, irmãos? Porque os nossos filhos têm muito de nós neles. Tem muito de nós neles. Filhos são a representação de uma só carne. Filhos são a representação de uma só carne. Agora eu te pergunto, por que se tornou tão desafiador a vida familiar? Porque as dificuldades que encontramos no ambiente familiar são reflexos da nossa ruptura com Deus. O problema está na nossa ruptura com Deus, porque nós fomos criados para ter uma relação íntima com Deus. Agora eu quero te dar uma notícia. Quando você casa, quem vai casar? Levanta a mão. Vai casar? Vai casar?
Vai casar, vai casar. Quero dar notícia, o teu casamento tem tudo para dar errado. Olha, o pastor está profeta hoje, hein? Só vai dar certo com a presença de Deus e com a obra da cruz. Porque casamento é uma relação entre 3 pessoas. Eu, ela e o Senhor. Se o casamento não for visto dentro desta ótica, se torna uma relação egoísta. Quando o casamento se torna uma relação egoísta, ele tem tudo para dar errado. Por quê? Porque o homem rompeu com Deus. O homem rompeu com Deus. E aí, quando o homem rompeu com Deus, o que aconteceu com o homem? Pais, cônjuges e filhos se tornaram o quê? Pecadores. Nossas famílias não são perfeitas. Queria te dizer algo. Você pode olhar minha família e falar, nossa, a família é perfeita. Minha família não é perfeita. Aqui não tem nenhuma família perfeita. O que valida a minha casa é o sangue do Cordeiro. O que valida a sua casa é o sangue do Cordeiro. Nós vamos entender isso. Você sai de casa de manhã já brigado com a esposa para vir para o culto. Esposa atrasada, o marido assistindo aula de esporte. Os filhos tudo ranhento lá brigando entre eles. Você põe no carro, é um puxando o cabelo do outro, é um chutando o outro, é um reclamando com o outro. Aí a esposa fala, você não me ajuda para nada. E o esposo fala, você que é uma atrasada. E dos vezes no carro, e vem aquela guerra, a terceira guerra nuclear sendo anunciada dentro do carro. Quando entra na rua Serra de São Domingos, a paz se instala. O marido olha para a esposa e fala, minha flor do campo, chegamos na igreja. A esposa olha para o marido e fala, meu vaso de alabastro, meu varão, chegamos. O diácono recebe você na porta, e o marido nem vem mais na frente, fala assim, filhos, herança do Senhor. Os filhos até se comportam, né? Vão à frente. Irmãos, nossas famílias não são perfeitas. E nós precisamos assumir isso. Nós precisamos parar de nos esconder atrás disso. Eu não me escondo atrás disso. Mas você é pastor, e não, eu sou pastor, sou ser humano e minha família não é perfeita. Tem uns desgastes às vezes com a Fabiana, que ela é chata, assumo. Não é, na TPM só, viu, irmãos? Que eu já vou até comprar. Eu comprei uma grade que eu vou colocar ela em casa, assim, ó, no cantinho, que eu já TPM, vou trancar ela lá. Quer dizer, eu vou ficar trancado lá dentro. Mas já se entende já. Depois de 25 anos de casados, né, Fabiana? A gente se entende. Ela começa, eu falo, hoje é dia, você está na TPM. Ela, eu não estou não. Eu falei, você está assim. Eu falei, faz as contas. Ela, eu estou. Eu falei, então, 25 anos, hein, irmãos? Então, para quem tem 2 anos de casado, paciência, oração e jejum. Irmãos, nós precisamos ter a percepção de que nós não podemos nos esconder atrás da minha família. Não. Assuma, minha família não é perfeita. Mas nós temos algo que nos valida, chamado o sangue do Cordeiro. A graça do Senhor. A graça do Senhor. E quando que nós nos tornamos pecadores? Sabe quando se tornou pecador? Salmo 51, 5. Desde que concebeu minha mãe. Desde lá de trás. O pecado. Lá atrás. Nós nascemos assim. E somente a obra de Jesus Cristo sobre as nossas vidas pode nos mudar. Porque o homem nasceu com uma inclinação para se desviar de Deus.
E nós não podemos colocar nossa vida no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Nós temos que entender que Deus quer fazer uma obra nas nossas vidas e nós temos que ter essa consciência e temos que nos colocar debaixo dessa obra todos os dias. Irmãos, não, todos os dias eu me coloco debaixo da cruz de Cristo. Todos os dias eu me coloco. Irmãos, se você não se colocar todos os dias debaixo da cruz, a minha inclinação vai me levar para cá. Ó. Quem é que empinava a pipa? Quando o pipa estava penso, o que você fazia? Rabiola do lado. Nós somos pensos, os pipeiros de... Nós somos pensos de natureza. É aqui, ó. Tem que pôr uma rabiola do lado, Jesus. Gostou? E quarto, nem tudo sai como planejado. Aquele homem era um pai excelente. Aquele homem era um pai excelente. Ele era um pai excelente, mas não era a garantia de que tudo daria certo na vida dos seus filhos. Presta atenção, pare de se culpar. Pare de se culpar. Porque nós não temos controle da vida familiar. Faça o seu papel como pai e como mãe. Faça o seu papel como pai e como mãe. E coloque a vida da sua família nas mãos do Senhor. Porque Jeremias 17:10 diz: eu sou o Senhor que sou do coração e examina a mente. Só o Senhor conhece a mente e o coração dos nossos filhos. Nós temos que confiar. E muitas vezes as coisas saem errado. O que acontece? A gente se culpa. A culpa é minha. Meu filho, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua. Faça o seu papel. Faça a sua parte. Qual é a sua parte? Você está fazendo a sua parte? Você está fazendo a sua parte? Você fez a sua parte? Você fez a sua parte? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Amém? Segunda lição, segunda ótica do pai. Por pior que esteja a dor, nunca perca a esperança. Lucas 15:20. A seguir, levantou-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Por pior que esteja a situação na sua casa, por pior que esteja a situação na sua família, nunca deixe a esperança morrer. Esse pai nunca deixou a esperança morrer. Por que o pai viu o filho? Por que o pai viu o filho? Segundo a tradição, segundo a posição desse pai, ele não estaria esperando o filho. Mas este pai estava de vigilância esperando o filho. Talvez esse pai estivesse orando pelo filho. Apesar das ofensas, apesar dos golpes que esse filho desferiu contra o seu pai, esse pai amava o seu filho. Esse pai não se importava com o que estava acontecendo, com o que seu filho fez, mas esse pai orava, esse pai esperava pelo seu filho. Portanto, esse pai não desistiu, meu irmão. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Não desista. Continue orando. Tem uma frase do pastor Tiago Mates que diz o seguinte: seu filho pode rejeitar suas palavras, mas ele não tem poder contra as suas orações. Continue orando. Continue orando. Permaneça, não desista, irmão, não entregue os pontos. Mas eu já falei, você falou, pode falar 500 vezes.
Seu filho, sua esposa, seu cônjuge, ele pode rejeitar todas as suas palavras, mas ele não tem poder contra as suas orações. Porque quem ouve a sua oração e quem age no secreto chama-se o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Terceira lição. Esses slides estarão disponíveis no nosso site aplicativo a partir de amanhã, a partir de terça, tá bom? E também vou mandar também no grupo do CG News também, a partir de amanhã. Terceiro, mantenha sempre aberta a porta da reconciliação. Lucas 15, 28. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Aí diz o que aqui, está em destaque? O pai saiu e insistiu com o filho. O filho não queria entrar, o filho mais velho não queria entrar. A palavra fala que o pai não saiu para fora para brigar com o filho. Para bater boca com o filho. Aqui quem manda sou eu. Não. O pai insistiu. O pai vai até ele. O pai vai até ele. Irmãos, assim é o amor de Deus comigo e com você. É um amor insistente. Salmo 23, 6 diz: certamente a bondade e o amor me seguirão. Na tradução do hebraico, esse seguirão significa correrão atrás de mim. O amor de Deus, a bondade de Deus, ela corre atrás de você. Ela insiste com você. É esse amor de Deus na sua vida. É esse amor que eu tenho que manifestar na minha família. O amor que não desiste. É o amor que insiste. É o amor que corre atrás. É esse amor que nós precisamos manifestar. É o amor que está sobre as nossas vidas. O amor que insiste. Só que a cultura nossa dos dias de hoje é a cultura do cancelamento. Nós vivemos a cultura do cancelamento. A pessoa faz algo que eu não gosto, o que eu faço? Eu vou lá e cancelo ela. Eu vou lá. Teve um ator de Hollywood, já é o segundo, em que eles são denunciados por agressão. E aí, ele é cancelado geral na internet. Primeiro foi o Jonathan, que foi o cara que fez o novo vilão da Marvel. E o outro é o Jonathan Depp, que faz o Piratas do Caribe. Foram acusados aí injustamente. Perderam contratos milionários, foram cancelados. Depois foi provado que eles não fizeram nada. Mas o que aconteceu com eles? Foram cancelados. Nós precisamos, em primeiro lugar, não aceitar a cultura do cancelamento. Não aceitar a cultura do cancelamento. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a cultura do cancelamento está dentro da nossa casa. Nós praticamos a cultura do cancelamento dentro de casa. Olha só que absurdo, matéria de 2020, isso aqui é 2021. Eu citei um tempo atrás um dos nossos cultos, mas eu fiz questão de buscar a matéria e trazer para vocês verem. Tiago Gagliasso diz que agora é ex-irmão de Bruno Gagliasso. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Por causa de divergência política. Um é de direita e outro é de ex-irmão. Tem isso? Eles falam que tem. Cultura do cancelamento. Ah, cancelei meu esposo, cancelei meu... Não cancele. Segundo lugar, tome a iniciativa para tratar os conflitos.
Tome a iniciativa para tratar os conflitos. O que ela diz em Mateus 18:15? Se um irmão pecar contra você, o que diz? Fale com ele em particular. Jesus fala para você ir até ele. Se alguém pisar na bola contra você, não é para você esperar a pessoa procurar você. É para você ir até ela. Mas sabe qual é o nosso costume? É contar para todo mundo o que fizeram com a gente. A gente não trata o que aconteceu. A gente espalha o que aconteceu. A gente coloca no Twitter, a gente coloca no Facebook, coloca foto no Instagram com indiretas para os outros perguntarem o que está acontecendo. Porque todo mundo tem que saber, menos a pessoa que tem que saber. A gente não trata. E Jesus fala, se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Vá até ele. Procure ele. Tome a iniciativa de tratar os conflitos. E após tomar a iniciativa, seja insistente em amar e perdoar. Seja insistente. João 13:1 diz que Jesus amou-os até quando? O fim. Jesus insistiu em te amar e perdoar. Ele nos amou até a morte. O amor verdadeiro tudo suporta. O apóstolo Paulo escreve lá para nós em Coríntios 13. O amor tudo suporta. E a única maneira de você amar, sabe como que é? Na cruz. A única maneira de você amar o seu esposo e a sua esposa é na cruz. Porque amar dói. Amar até o fim dói. Essa é a dura realidade do amor. Amar dói. Mas porém, a ditadura da felicidade está destruindo a nossa sociedade. Porque dizem-se que eu só preciso ser feliz. Eu tenho que desfazer amizades, eu tenho que cancelar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pegar a minha parte na herança e ser feliz. Porque o que importa hoje em dia é ser feliz. Ah, você não me faz mais feliz, então eu vou embora, eu vou me separar. Irmãos, a ditadura da felicidade está destruindo a nossa sociedade. Mas Jesus, ele vai contra a nossa cultura. Porque ele diz que nós temos que amar até o fim. E Deus está nos chamando a nós lutarmos pela nossa família até o fim. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Lute pelos seus filhos. Lute pelo seu casamento. Amém. Quarto lugar. Construa um ambiente marcado pela graça. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa de casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Sabe qual é o nome disso? Graça. O nome disso é graça. Isso chama-se graça. Nós merecíamos. Aquele filho merecia justiça. Justiça é receber o que se merece. É isso que nós merecíamos. A justiça. Hoje em dia tem muito pastor que prega a justiça. Diz, você vai receber a justiça de Deus. Mas meus irmãos, o Senhor derramou sobre as nossas vidas o quê? A sua misericórdia. E misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é eu não receber o que eu mereço. O pai foi misericordioso com o filho. Sabe por quê? Porque o filho merecia disciplina.
O filho merecia um castigo pelo que ele fez. Mas o pai foi misericordioso. E sendo misericordioso, não dando a ele o que ele merecia, o pai manifestou sobre ele o quê? Graça. O filho não só não recebeu um castigo, e ainda recebeu aquilo que não merecia. Nós merecíamos a morte, recebemos misericórdia, não recebemos a morte, e ainda recebemos a salvação, graça. Isso é o que Deus faz sobre as nossas vidas. Essa parábola do filho pródigo é o retrato nosso. Ele foi misericordioso conosco. Não jogou sobre nós condenação. Jogou a condenação sobre Jesus. E sobre nós jogou amor, perdão, bondade, esperança e vida abundante. E aí lá no capítulo 15, verso 23 e o verso 24, diz: matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Foi traído, rejeitado, abandonado. Aí ele foi lá, deu sua vida por nós, e agora nos convida para a sua mesa. Nos convida para a sua mesa. E só se senta nessa mesa aqueles que estão com roupas novas, aqueles que têm sandálias novas, aqueles que têm um anel no dedo, aqueles que são filhos. E irmãos, presta atenção nessa imagem. Isso aqui é o quadro da Santa Ceia do Leonardo da Vinci. A Santa Ceia, essa quadro é um quadro bonito, uma imagem boa, mas porém ela não representa o que é a comunidade e o corpo de Cristo. Sabe por quê? Está todo mundo muito certinho ali. Está todo mundo muito certinho, arrumadinho, bonitinho. Olha, todo mundo penteadinho. Agora olha esse outro quadro, do Jacopo Bassano. Esse quadro representa muito das nossas ceias hoje em dia. Ela representa muito da comunidade nos dias de hoje. Sabe por quê? Representa muito dos nossos lares, dos nossos casamentos. Ali tem um Mateus, que é cobrador de imposto, que foi aceito e foi transformado. Ali tem um Pedro que vai negar Jesus 3 vezes. Ali tem um Judas que é traidor. Ali tem um, aqui ó, que está... Opa, apertei o botão errado. Aqui tem um com faca na mão. Tem um cachorro na pé da mesa. Tem um gato aqui, ó. Tem uma bacia. Tem um por cima do outro. Tem um deitado aqui em cima de Jesus. Isso quer dizer muito sobre nós. Sabe o que me fala muito? Que viver no meio da igreja, com gente complicada, só é possível através do amor. Irmãos, vai me falar ou não vai? Ou é mentira, é verdade minha, que aqui só tem gente complicada? Começando por mim. Aqui só tem gente complicada. Aqui tem palmeirense, corintiano, São Paulino. Santista não, mas tudo convivendo junto, se amando. Santista eu não coloco na conta, né, irmãos? Já foi. Eu coloco na conta do Portuguesa e do Juventus. Aí é outra fase. Convivendo gente complicada. E esse amor é para unir gente complicada. Isso é igreja. Isso é igreja. E aí Jesus aqui solta a bomba na mesa. Ele diz: eu vou dar
o primeiro pedaço para o traidor. Todo mundo já fica. Até o cachorro, olha até para o cachorro que está ali embaixo. Você está com o cachorro? Aí Jesus pega o pão, molha e dá para Judas. Aí os caras já desconversam tudo. Porque Jesus não era incoerente. Jesus não era incoerente. Jesus era um cara coerente. Jesus realizava milagres, ele não era incoerente. Então, ele não fez o que ele falou que ia fazer. Mas sabe o que Jesus faz? Ele dá a maior honra para aquele que vai trair ele. E é esse amor que ele nos chama a viver. Um amor incoerente. Um amor que não se entende. E é esse amor que nos une como igreja. É esse amor que nos une como família. A sua casa. Um amor que não se entende. Josemar Bessa escreve o seguinte: ser membro de uma igreja significa juntar o seu eu imperfeito com outros eus imperfeitos para formar uma comunidade imperfeita que é a família do perfeito Jesus. Uau! Tá aí. Pode pôr no Instagram, viu, irmãos? Não fui eu que falei, Josemar Bessa. Para nós refletirmos e praticarmos. Não existem famílias nem igrejas perfeitas. O que nos une é a graça do nosso Salvador. E essa é a razão de nós estarmos aqui. Irmãos, é por isso que nós lutamos por essa igreja. É por isso que eu luto pela minha família. É por isso. Segundo, você não é definido pelo seu passado. Você é definido pelo que Jesus fez na cruz. Amém. Terceiro, pessoas perdoadas, o que elas fazem? Existe alguém que você precisa perdoar? A ceia é sobre isso. A ceia é um momento de perdão e um momento de reconciliação. O pessoal da banda pode subir?